O Congresso acumulou mais de 3.200 vetos presidenciais ao longo dos últimos 10 anos, uma média de 300 vetos por ano, ou 30 por mês. De acordo com a Constituição, se o Congresso não analisar o veto em 30 dias, as demais proposições não podem ser votadas. O texto não deixa claro se essas proposições são apenas outros vetos ou se incluem também os projetos de lei, como o orçamento. 3 propostas de emenda à Constituição de iniciativa dos senadores alteram a tramitação dos vetos. Os parlamentares buscam evitar o acúmulo e esclarecer as dúvidas sobre o texto constitucional. O senador Rubem Figueiró propõe que as pautas do Congresso, do Senado e da Câmara sejam trancadas se os vetos não forem votados em 45 dias. Poderia, por exemplo, trancar só a pauta do Congresso e não trancar da Câmara e do Senado. Por que o senhor decidiu englobar os 3 plenários, digamos? Aí seria um risco na água, porque o Congresso geral, poucas vezes funciona. E se nós impedirmos a ação da Câmara e do Senado, haverá repercussão sobre o Congresso. A PEC do senador Zezé Perrella é semelhante. Ele apenas sugere um prazo maior, de 90 dias. Não tem razão e motivo para que você possa estender mais prazo. Os 45 dias são suficientes para que cada liderança ou cada partido político representado na Câmara possa fazer uma avaliação do veto. 45 seria um prazo, eu acho, suficiente para que o Congresso possa realmente votar. Nós temos obrigatoriedade demais. Daqui a pouco nós não vamos dar conta de cumprir tanto prazo. São horas para votar isso, dias para votar aquilo. A apreciação do veto é parte do rito, do processo legislativo. Tem que ser feita, mas isso não pode ser feita impositivamente. O que for mais curto tempo de apreciação, melhor. O senador Sérgio Souza propõe que, se o veto não for analisado em 90 dias, seja considerado aceito pelo Congresso. A partir do momento que você tem um veto, por mais simples, mais singelo que ele seja, e ele tem o poder de trancar a pauta, pode engessar todo o Congresso Nacional. Nós vamos deixar de votar, por exemplo, leis que interessam ao povo brasileiro, como Lei de Diretriz Orçamentária, Plano Plurianual, LDO e toda a legislação que passa pelo Congresso Nacional. O presidente tem, constitucionalmente, ela pode vetar ou não. No caso dela vetar, esse veto tem que ser apreciado. O Congresso tem que dizer se concorda ou não com o veto que foi colocado pela Presidente da República. Muitas e muitas vezes o veto ele não é aceito, ele é discutível. Então o Congresso tem por obrigação votar, aceitar ou rejeitar. Nós temos que fazer o dever de casa. Não é possível ficar 3.000 vetos aqui sem apreciação pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter que deliberar sobre isso. O que não pode é ficar um acúmulo de matérias sem uma decisão final, no caso vetos, com ad eterno. Eu sugiro que façamos isso numa visão de reforma dos regimentos da Casa, para que a gente possa estabelecer um fim ao processo legislativo que seja adequado com o ritmo de trabalho que para muitos pode ser ter folga, mas aqui é intenso.